Estimados telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, a vocês todos a minha saudação, o meu carinho e o meu convite para refletirmos sobre a igreja, sobre nossa igreja. E hoje eu queria abordar com vocês um assunto um pouquinho delicado, mas é necessário abordar. Quantas igrejas católicas existem? Talvez você diga, bem, existe uma. Pois é, nós dizemos existe a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Católica significa ela está presente em todo, ela abrange todo o mundo. Católico significa universal, portanto, ela não está reservada a um povo, a um grupo só. Católica. Apostólica, ela vem dos apóstolos. Ela vem do testemunho dos apóstolos e mantém-se fiel à tradição dos apóstolos até hoje. Romana por quê? Porque ela está reunida em torno do Papa que está em Roma. Portanto, o chefe visível da Igreja Católica Apostólica Romana é o Papa que está em Roma. Talvez vocês ouviram falar de Igreja Católica Apostólica Brasileira, Igreja Católica Apostólica Renovada, Igreja Católica Apostólica Carismática e vai por aí. Pois bem, e o que a gente deve fazer? Como é que a gente deve saber quem é quem? Porque usam o mesmo nome também de padre, bispo, paróquia, santuário, usa a mesma roupa de padre, bispo como nós usamos, usa os mesmos livros litúrgicos, os mesmos símbolos que nós da Igreja Católica Apostólica Romana usamos. E o povo naturalmente fica confuso, sem saber afinal quem é quem. E eu quero dizer o seguinte: um dos critérios para saber se é da nossa Igreja Católica Apostólica Romana é este: está unido com o Papa. Na sua cidade, no seu lugar, quem se apresenta como bispo, padre, etc., está unido com o bispo católico da nossa igreja. E você conhece quem é o bispo da sua diocese? Pois bem, o bispo da sua diocese você deve conhecer. Ele é a referência da Igreja Católica do seu lugar, da sua diocese. Apresenta-se alguém outro que não seja este? Então você precisa saber, pode ser um da nossa igreja que está de visita, mas se no mesmo lugar tem um outro que também se apresenta como bispo católico, não tem dois bispos católicos responsáveis por uma mesma diocese, a não ser que seja um bispo auxiliar. Em algumas cidades, algumas dioceses têm. Então, está unido ao Papa? Primeira pergunta, se não está, não é da nossa igreja. Está unido ao bispo da sua diocese? Você conhece o bispo da sua diocese? Então você sabe quem é. Se não está unido ao bispo da sua diocese, então não é da nossa igreja. Se chama padre, se está na paróquia, procure saber, afinal, é da nossa igreja? E como eu vou saber? Vai, pergunte. Pergunte, você tem o direito de saber. Ninguém deve se deixar enganar. Cada um tem o direito de saber claramente a identidade de quem vem e se apresenta. E cada um tem o dever de dizer quem é. Eu não estou dizendo que não deve seguir ou deve seguir, isto é da decisão de cada um. Mas uma coisa estou dizendo: a liberdade religiosa só é possível na medida em que existe clareza sobre a identidade de quem se apresenta como bispo, padre, paróquia e assim por diante. Então, estes são alguns critérios que devem ser observados. E se você está numa situação dessas, procure discernir, afinal, mantenha-se unido ao seu padre. O seu padre está unido ao seu bispo. O seu bispo está unido ao nosso Papa, Bento XVI. Mantenha-se unido na mesma fé. Não deixe a igreja por qualquer coisa. Nossa igreja é feita de pessoas humanas, tem fraquezas, tem pecados, tem. E onde não tem, a Igreja Católica Apostólica Romana é santa e pecadora. Isso nós reconhecemos. E Jesus Cristo veio chamar os pecadores. Veio chamar os pecadores. Claro, não para continuarem pecadores, para se tornarem santos também. Porém, Jesus não veio escolher só os santos. Os santos e os pecadores para que se convertam e se tornem santos também.
Porém, não nos escandalizemos com muita facilidade com as fraquezas do nosso irmão ou de pessoas da nossa igreja. É claro que isto não significa desculpa nenhuma para escândalos. Jesus mesmo advertiu que escândalos não deveriam acontecer. Ai daqueles que dão escândalo na igreja. Mas escândalo significa também não só escândalo moral, é escândalo na fé. Quando alguém desvia um irmão do caminho da verdadeira fé, está sendo motivo de escândalo. Está sendo motivo de escândalo para os outros. Quando desvia do caminho da verdadeira igreja. Quando usa a religião para comércio, para tirar lucro, está sendo motivo de escândalo. Portanto, cada um use o seu discernimento. Procure se manter unido na igreja, na verdadeira fé, e assim fique tranquilo e em paz no seu coração. Não procure escolher o caminho mais fácil. O caminho mais fácil pode levar você ao erro. Fique com a verdade, mesmo se a verdade é mais difícil. O caminho da verdade normalmente é mais difícil, mas este é o caminho bom. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.